Salve rapaziada, Almeida aqui, vim trazer mais um conteúdo informativo aí para vocês. No vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre como foi o meu teste psicológico para entrar na Polícia Militar e também vou reagir a um vídeo em que o Sargento Cavalcante é entrevistado pelo Passe Bem, eu acho que é Caio, o psicólogo que é um ex-policial militar. Ele faz algumas perguntas e eu vou falar de como foi também a minha avaliação, que eu acredito que cada avaliação é um pouco diferente uma da outra. Eu acredito que eles pegam a primeira etapa do psicológico coletivo, porque são duas etapas do psicológico. Tem o coletivo e tem o individual. No coletivo é uma série de perguntas que você vai respondendo ali, uma sequência, para ver se não tem nenhuma inconsistência entre uma pergunta ou outra. São uma sequência de perguntas rápidas. Por exemplo, você gosta de ficar em casa ou gosta de sair? Você é evangélico ou ateu? Um exemplo, tá? Não necessariamente são essas perguntas, mas são perguntas que só cabem uma resposta. Você tem que responder tudo em sequência dentro de um tempo estabelecido ali por eles, certo? Então, vou começar reagindo a esse vídeo e posterior eu vou trazer um pouco da minha experiência, de como foi o meu teste e do que eu recomendo para vocês. Não sou psicólogo, não tenho propriedade nenhuma para falar sobre o teste, tá? Que o pessoal comenta aqui embaixo para falar alguma coisa, falar que eu tô errado. Cara, eu não sou psicólogo, mas eu passei de primeira, sem apoio de cursinho, sem dar 10 mil reais aí pra... Deixa pra lá, não vamos entrar nesse assunto, mas vamos lá pro vídeo. Quem é você? Eu sou um cidadão, sou um ser humano, sou uma pessoa, nasci para servir, proteger, ajudar. Quero continuar muito tempo assim, adoro minha família, amo minha esposa e meus filhos. E estou continuando a vida do jeito que Deus quer, até onde Ele quiser. Amém, amém. Eu acredito que o Sargento Cavalcante, ele falou realmente quem ele é, né, de fato. Só que se for um candidato que não tem a trajetória dele, que não tem a história que ele carrega no peito para falar isso, cara, eu acho que seria uma fala um pouco inapropriada. Eu acho que seria uma fala para mais, como a gente diz no militarismo, né? Excessivamente. É algo... Trouxe muita informação de uma vez, sabe? E aquilo não necessariamente é uma verdade. Talvez o psicólogo ele tenha a interpretação de que você está fazendo aquilo para impressionar, para gerar uma boa impressão forçada. Um defeito e uma qualidade do Cavalcante. Um defeito eu quero as coisas muito que apressada. Sou muito perfeccionista. Uhum. Tento, né? Sim. Tento. E uma qualidade, Sim. eu gosto muito de ajudar o ser humano. Ajudar. O ser humano do bem, o ser humano bom, eu gosto Sim. muito de ajudar. Sim. Então isso, por enquanto... Interessante que ele trouxe até uma resposta bem clichê de entrevista de emprego. Não é uma crítica, tá? Mas é uma resposta que os psicólogos ouvem muito, né? Sou muito perfeccionista. Por quê? É um defeito travestido de qualidade. Então, tomem cuidado com esse tipo de resposta, porque pode parecer ensaiado, pode parecer algo muito robotizado na hora de falar, e provavelmente o psicólogo ele vai ouvir essa mesma resposta centenas de vezes. Então, tente trazer um diferencial do fundo do seu coração mesmo, algo que é uma realidade para você. Foi o que eu lembrei. Algo negativo que marcou a sua vida. Negativo que marcou minha vida foram 2 acidentes que eu tive. O primeiro eu tive a úlcera estuporada trabalhando e eu quebrei o fêmur trabalhando também. Algo positivo que marcou. Algo positivo que marcou, positivo de bom, quando eu conheci a minha esposa e posterior tivemos nosso casal de gêmeos. É um positivíssimo isso aí, a melhor coisa da minha vida. Família, FAP, hein? Família. Muito bom, é verdade. Não, eu sou sincero. Família é a base de tudo. A base de Se não tudo. tiver família, eu vou pra onde? Fico que nem aquele ursinho perdido, vou pra lá, pra cá. Não, mas eu vou pra lá, vou pra família. Exato. Família. Muito bom. Por que a PM? Porque é servir e proteger, eu sempre me vi ajudando, patrulhando, eu gosto de trabalhar na rua, eu gosto de estar ombro a ombro com um cidadão de bem, eu gosto de ver as coisas fluírem bem, eu gosto de chegar na rua, olhar para o ser humano que está saindo da casa, está entrando, e gosto de prender também quem está errado. Eu gosto de olhar para a cara do criminoso, é que falar ladrão, é ladrão. Aqui, tudo bem, o psicólogo entende que ele já é policial, mas se você falar isso, cara, pode ser algo negativo dessa questão. Eu gosto de olhar para o criminoso. Cara, você nunca foi polícia. Como é que você vai falar isso? Entendeu? No caso dele, é uma realidade daquele momento. Só que uma coisa que eu gostei muito da fala dele é que ele já chegou falando de um sentimento. Ele trouxe um sentimento, ele não trouxe
um idealismo. Tem muita gente que chega na entrevista e fala assim, eu quero ir pra rota, quero matar, não sei o quê. Cara, você não pode chegar dessa forma, entendeu? Não pode chegar muito acelerado, afobado, parecendo Você não pode parecer louco, cara. Por mais que dentro da nossa instituição nós temos muitos loucos aí, mas, cara, não pareça na hora da entrevista. Vamos lá. O criminoso fala assim, você tá preso, filho. É isso. Porque eu adoro. Um defeito da PM. Um defeito Essa da PM. Essa é polêmica, hein? Não. Defeito da PM. Poucas vagas para os postos e graduações. Poucas vagas. Ou seja, o policial ele mofa muito tempo. Ele fica muito tempo numa graduação só, porque demora demais. É pouca vaga para cabo, sargento, pouca vaga para o tenente, Isso pouca também vaga na para o Polícia Civil, capitão. né? Na Polícia Civil também, né? porque ali são classes. É. Então o defeito da PM é pouca vaga. Pouca vaga. Pouca vaga para coronel. Sim. Mas tem muito, é pouca vaga. Sim. A demanda é muito. A demanda é muito, muita exatamente. Gente. Só o município de São Paulo é 11 milhões de habitantes. Sim, Né? exatamente. Eu acho que a Polícia Militar deveria sentar junto com o governador, eu acho que é isso aí. Sim. Falar assim, olha, nós somos 90 mil homens. E aí? Vamos abrir mais vagas para pós e graduações, sim. Para aumentar, para diminuir um pouquinho. Então, eu acho que o defeito é isso aí. O pessoal fala que abre muito concurso, é um por ano, mas isso aí não fecha nenhum número base, né? Que precisa, né? Caio, é assim, vamos supor, entram 2.500 esse ano. Tá, agora, 2023 entrarão 2.500 novos policiais. Sim. Quantos que sairão? Exato. Entre demitidos, aposentados, falecidos, quantos que saem? E aqueles que pedem baixa? Exatamente. 5 mil, 6 mil. É um número que não cobre nem a defasagem. Então, o defeito é esse. E qualidade da PM? Qualidade da PM, a PM é uma excelente instituição. A base dela é muito boa. A forma... Vamos lá, eu acredito que nessa entrevista nós não vamos ter mais nada referente à parte psicológica, né? Mas agora eu quero aproveitar esse momento para falar como foi a minha entrevista na hora do meu concurso de admissão. Bem, eu fui colocado lá numa sala dentro do panelão, né, que é o centro administrativo da Polícia Militar, e nesse momento eles estavam chamando por ordem. Chamaram um, beleza, eu fiquei esperando, eu tava lá no fundo da sala. Cara, logo em seguida eu já fui o segundo a ser chamado. Aí eu fui o segundo a ser chamado, entrei dentro da sala da psicóloga e já pedi permissão pra fechar a porta e tal. Beleza, sentei. E ela me fez algumas perguntas. Eu não lembro de todas, porque, cara, na hora eu fiquei nervoso, mas não demonstrei nervosismo. Me controlei o suficiente ali pra não demonstrar nervosismo, se foi feito. Claro, não muito exagerado. E fui falando. Falei pra ela que gostaria de conhecer. Ela perguntou em que área que eu gostaria de atuar, por que eu queria ser policial. Respondi, eu me vejo fazendo isso. Admiro, tenho muita admiração por essa profissão. Eu acredito que eu vou poder ajudar pessoas, vou poder salvar pessoas acima de tudo também, né? E falei, eu gostaria de ter uma experiência no patrulhamento, depois estudar e utilizar minha graduação de psicologia para... Na época eu não sou graduado em psicólogo, mas eu falei, eu tenho vontade de me graduar em psicologia e ajudar os policiais nessa parte de saúde mental, que eu vejo que é um problema muito grande. Porque ela perguntou sobre suicídio, se eu cometeria suicídio, é uma pergunta muito comum. Não devia ter falado essa palavra, porque o YouTube pode banir, sei lá, pode me dar um strike por falar isso, mas enfim. Perguntou da minha relação com a família, isso é algo que eu lembro bastante. Perguntou, foi muito incisivo, falando sobre minha relação com os meus pais, como era meu pai, como era minha mãe, o comportamento deles, temperamento. Perguntou se tinha relacionamento, quanto tempo. Na minha entrevista, eu acho que o grande diferencial da minha entrevista para os meus colegas, pelo que eu conversei, foi que perguntou muita coisa pessoal ali, muita coisa relacionada à vida pessoal, para saber como era a minha personalidade. Naquele momento, perguntou de religião. E assim, eu acredito que se você estiver bem consigo mesmo, se você tiver seus propósitos ali alinhados, tiver bons relacionamentos, cara, e tiver um temperamento tranquilo, você vai passar. Você vai passar. Agora, se você ficar nervoso, a milhão, inseguro, com incerteza ali dentro do seu coração, cara, muito difícil você vai lograr isso. Tem até uma história interessante que eu conto pra todo mundo. Inclusive, um abraço aí pro meu amigo Vitor Anselmo. Essa história, ele é o protagonista dessa história que eu vou contar agora. Nós éramos em 3 Vitor, né, que a gente fez amizade ali no TAF. Eu, Vitor Manuel, o Vitor Anselmo e o outro Vitor, esqueci o sobrenome dele, mas ele ainda não é policial. Nós 3 passamos no TAF. Nos encontramos lá no panelão para fazer o psicológico, e depois do psicológico a gente se reuniu lá fora. E a gente começou a conversar.
e tinha saído um novo edital pro próximo concurso de soldado PM. Aí o Vitor Anselmo falou, cara, vocês não vão se inscrever? Eu, cara, não, eu vou passar. E eu falei isso. E o outro Vitor também, cara, eu vou passar. Aí beleza. Passaram-se os dias, saiu o resultado psicológico. Ele mesmo mandou no grupo, cara, vocês passaram e eu não. Cara, no fundo, eu não sei se ele sabia que tinha feito algo de errado, mas a mentalidade, cara, se você tiver a mentalidade que você vai ser aprovado, cara, as chances são muito maiores. Se você entender que você é capaz, que aquilo é pra você, você pode ter certeza que você vai conquistar o seu objetivo. Parece papo de coach, eu sei, parece... Cara, esquece isso. Esquece o que a internet está te falando. Eu tô te falando vida real, o que eu vivi. Eu sempre tive em mente que eu ia passar em alguma prova, algum concurso militar. Eu sempre quis ser militar e eu consegui lograr êxito de primeira num concurso que reprova muita gente. E eu tinha 19 anos, não tinha experiência de bosta de nada na vida. Ainda tenho pouca por ter 21 anos de idade. Só que, cara, eles não vão olhar a sua cara, não vão olhar a sua experiência de vida, eles vão olhar a sua personalidade. A sua personalidade. Se você quer buscar um apoio de cursinho, busca. Tá inseguro? Busca um apoio aí de um psicólogo bacana e tal, que não cobre um valor abusivo de você. Pense que vai dar certo. Pense que vai dar certo. Confie em você. Beleza? Rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Queria mandar um abraço pro Sargento Cavalcante e pro Caio do Passe Bem Concurso. Gosto muito dos dois, admiro muito os dois. Queria agradecer aí esse podcast deles aí que eu assisti inteiro quando eu tava prestando o concurso. Forte abraço aí pra vocês. Rapaziada, deixem sua sugestão de vídeo aqui nos comentários. Tamo junto, é nóis.